Então vamos lá, no encontro passado, nós começamos a tratar do agravo interno. Nós vimos o cabimento do agravo interno, a distinção, a ampliação do cabimento em comparação do código atual em comparação ao código de 73. Vimos que é cabível o agravo interno em face de toda decisão monocrática, unipessoal, do relator proferida no tribunal. Vimos que o procedimento do regimento, o procedimento do agravo interno, o processamento do agravo interno, ele é disciplinado essencialmente pelo regimento interno. E aí nós vamos, na aula de hoje, continuar o estudo do agravo interno através da interposição. Faltam alguns tópicos sobre agravo interno, coisa pouca. Um dos tópicos é a interposição. Como é que se dá a interposição do agravo interno? Ele é interposto no prazo de 15 dias perante o relator. Ele visa impugnar a decisão monocrática do relator e a parte interessada interpõe o recurso perante o relator, que foi quem proferiu a decisão, no prazo de 15 dias. Agora, em que pese o recurso ser interposto perante o relator, não é o relator que vai julgar monocraticamente o recurso. Nós vimos que a lógica, a constitucionalidade da previsão do julgamento monocrático pelo relator, ela se dá justamente pela possibilidade de você devolver ao colegiado a apreciação da matéria. Porque o juízo natural no âmbito do tribunal é o órgão colegiado. E você devolve a decisão monocrática para o colegiado por meio do agravo interno. Então, em que pese ele ser interposto perante o relator, ele será julgado pelo órgão colegiado, pela turma, pela Câmara, e depende da composição de cada um dos órgãos. Ok? Quais são os efeitos do agravo interno? O agravo interno possui o efeito devolutivo, como todos os recursos possuem, impede a consumação do trânsito em julgado, que é o efeito obstativo, e, por consequência, devolve ao tribunal, devolve ao Poder Judiciário o conhecimento da matéria. Nesse caso aqui, o efeito devolutivo é para o órgão colegiado, como nós mencionamos aqui. Ele é desprovido de efeito suspensivo. Então, o agravo interno não tem efeito suspensivo. Ele está lá naquela lógica do artigo 995 do CPC, portanto. Artigo 995 do CPC. Ele não tem efeito suspensivo ex lege. O máximo que se pode cogitar é, portanto, a demonstração de uma urgência, a concessão de efeito suspensivo oper iudicis, por decisão do julgador, 995, parágrafo único, que nós já falamos aqui em diversas oportunidades. E além do efeito devolutivo e de não ter o efeito suspensivo, o que nós temos que falar aqui é quanto ao efeito regressivo. Efeito regressivo. O agravo interno tem efeito regressivo. No que consiste o efeito regressivo? Aquele juízo de retratação que nós tanto falamos aqui. E aí os senhores verão lá do artigo 1021, parágrafo 2º, vou trazer ele aqui, 1021, o agravo interno ele é essencialmente regulado no artigo 1021. A segunda parte do 1021 vai prever o agravo será dirigido ao relator, como nós falamos, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, as contrarrazões ao agravo interno, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levará o agravo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Então veja, não havendo retratação, é porque pode haver retratação. Então há juízo de retratação, há efeito regressivo no agravo interno. Ok?
um item muito importante dentro do agravo interno, encaminhando já aqui para o final, quer dizer, para metade desse nosso apanhado no encontro de hoje sobre o agravo interno, nós temos que tratar do ônus da impugnação especificada. Ônus da impugnação especificada. E os senhores verão isso no artigo 1021, parágrafos 1º e 3º. Bom, esse ônus da impugnação especificada, nós já tínhamos feito menção lá no 932, inciso 3º, né? Os recursos devem, de modo geral, impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. E aqui o legislador repete essa previsão no agravo interno. Percebam o que consta, portanto, do artigo 1021, parágrafo 1º. 1021, parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Porque o agravo interno, senhores, ele visa impugnar a decisão monocrática do relator. Como eu venho dizendo aqui para os senhores, e nós vimos dos vários princípios que estudamos aqui, para cada recurso nós temos uma decisão atacada, uma decisão que serve de objeto. Então vou lhe dar aqui um exemplo, uma hipótese qualquer. Nós tivemos uma sentença proferida na instância originária. A parte interpôs apelação. E aí o relator, com base lá no 932, inciso 4º ou 5º, em qualquer uma daquelas hipóteses, o relator proferiu uma decisão monocrática julgando, de outra forma, julgamento monocrático da apelação pelo relator. Tomando uma surra aqui do teclado. Julgamento monocrático da apelação pelo relator. Então, o último provimento jurisdicional é essa decisão do relator. Se não for interposto o recurso dessa decisão, ela transita em julgado e acabou o processo. Se a parte quiser continuar discutindo, ela pode? Pode. Como é que ela faz? Ela deve devolver essa decisão monocrática para o colegiado. E como que ela faz isso? Interpondo esse tal desse agravo interno. Mas percebam, o agravo interno ele não deve impugnar a sentença, porque a decisão que o agravo interno quer combater não é a sentença. É a decisão monocrática do relator. É esse ponto que tem que ficar muito claro. Então não adianta, dito de uma outra forma, não adianta no agravo interno o recorrente repetir a apelação. Não adianta pegar a apelação e mudar o nome e colocar agravo interno. Porque você, ao fazer isso, você está batendo na sentença. Você não estará impugnando especificadamente os argumentos da decisão monocrática do relator. E você deve fazer isso. Como nós vimos, o agravo interno será interposto perante o relator e será levado a julgamento pelo relator ao colegiado, não é? Então, o agravo interno ele é interposto perante o relator e o relator leva ao colegiado para julgamento. E ao levar para o colegiado para julgamento, como nós já vimos lá no procedimento recursal, ele já prepara o seu voto. Ele já elabora o seu voto, sua proposta de julgamento. E vejam, o 1021, no parágrafo 3º, ele impõe ao relator também um dever de impugnar especificadamente os argumentos do agravo interno. Então não pode também o relator repetir a decisão monocrática que ele proferiu anteriormente. Se a parte tem que bater na decisão monocrática e não na decisão anterior, também o relator não pode repetir a decisão dele anterior, porque a decisão do relator anterior dialogava com o recurso anterior, no nosso exemplo, a apelação. Agora nós estamos diante de um recurso novo.
o agravo interno que visa impugnar a decisão monocrática. Então ele tem que ver os argumentos novos do agravo interno. Olha o que o parágrafo 3º prevê, então, quanto ao relator. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada é a decisão objeto do agravo interno. É a decisão dele, relator. Ele não pode repetir, não pode se limitar a repetir. Ele até pode repetir, mas ele tem que fazer mais do que isso. Ele não pode se limitar a repetir para julgar improcedente o agravo interno. Então esse é um tópico muito importante, esse ônus da impugnação especificada quanto ao agravo interno. Ok?